falar mais sobre ofertas públicas. Como os fundos imobiliários são fundos considerados fechados, a única forma deles crescerem é captando recursos junto aos investidores. As ofertas públicas de distribuição podem ser primárias ou secundárias. Qual que é a diferença entre elas? Nas ofertas primárias, a gente tem uma primeira colocação em que novos recursos entram para o fundo para fazer aquisições na compra de ativos com lastro no mercado imobiliário, compra de galpões, compra de escritórios, compra de diversos ativos relacionados ao ramo imobiliário. As ofertas secundárias são muito comuns quando a gente tem um investidor que lá atrás fez a aquisição de um projeto imobiliário de desenvolvimento residencial, por exemplo, e que, num segundo momento, quando esse ativo já está pronto, construído, locado, ele quer se desfazer, porque para ele o maior ganho foi justamente desse desenvolvimento e não daquela renda que o ativo imobiliário vai propiciar no futuro. Então, uma forma desse investidor sair dessa posição é justamente oferecendo as suas cotas junto aos investidores. Vale ressaltar que as ofertas públicas elas são regidas por instruções da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que justamente delimitam qual o espectro que aquela oferta pode atingir em termos de números de investidores, qual que vai ser a forma com que o investidor vai saber das informações de uma oferta, justamente para ele poder tomar a melhor decisão. Quando um fundo está fazendo a primeira oferta pública, ou seja, quando ele está se iniciando, a gente tem aquilo que a gente chama de oferta pública inicial, né, o chamado IPO. Nessa hora é que o gestor vai apresentar a sua tese de investimento para os investidores, quais são as suas premissas de investimento, os retornos-alvo que ele vai buscar dentro desse investimento. Quando a gente tem os follow-ons, que são chamadas de ofertas subsequentes, a gente tem a figura de um fundo que já existe, que já fez lá o seu IPO e que está vindo para uma segunda oportunidade, ou terceira ou quarta. A gente pode ter fundos com diversas emissões ao longo do tempo, trazendo novos investimentos para o fundo. A gente tem exemplos na indústria de fundos imobiliários no Brasil, de fundos que já estão na sua décima segunda emissão, ou seja, ao longo do tempo, eles foram trazendo novas oportunidades de investimento para os investidores, novos ou que já existiam dentro do fundo, e foram fazendo ofertas subsequentes. Toda oferta pública, como ela envolve a captação de recursos junto ao público, eles são regulamentados pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E a ideia do regulador é justamente trazer em todas as ofertas que estão sendo colocadas junto aos investidores informações que ajudem ele na tomada de decisão de investimento mais consciente. Considerando que uma oferta pública é aquele momento que o administrador, o gestor, coloca a sua tese de investimento para os investidores, a gente tem dentro desse processo uma série de etapas. É importante dizer que, em alguns casos, a CVM ele libera o registro de uma oferta, ou seja, ela não necessariamente precisa passar pela aprovação. Isso é muito comum em fundos que já tenham um regulamento que prevê, sob determinadas condições, as possibilidades de fazerem novas emissões. É muito comum também a gente ver na indústria fundos que têm aquele chamado capital autorizado dentro do regulamento. O que significa esse capital autorizado? Vamos imaginar que eu tenho um fundo lá que no regulamento prevê que ele possa fazer emissões de até 5 bilhões de reais. E esse fundo hoje tem um patrimônio de 1 bilhão de reais. Significa dizer que, ao longo do tempo, o gestor ele pode, por meio de um ato do administrador, do gestor, fazer uma nova emissão de cotas, convidar novos investidores ou investidores atuais para fazer uma nova captação de recursos dentro daquele limite de até 5 bilhões de reais. Então, a gente vê cada vez mais os fundos trazerem essa possibilidade justamente para flexibilizar e dar mais agilidade nesse processo de colocação dos fundos imobiliários junto ao público. As duas instruções mais importantes que a gente tem que regulam as ofertas públicas, e daí não necessariamente só dos fundos imobiliários, isso aqui também vale para ofertas públicas de ações, por exemplo, são a instrução
CVM 400, que é justamente o número da instrução que rege, e a instrução 400, que remonta lá o ano de 2003, ela vem justamente para delimitar quais são os mínimos requisitos que alguém que está vindo fazer uma colocação junto ao público tenha que cumprir. Dado que as ofertas 400 têm um rito de aprovação e colocação mais longo, uma das demandas de mercado foi justamente ter uma oferta que possibilitasse esse processo de colocação junto aos investidores, que ele fosse mais curto, e isso foi feito pela CVM com uma instrução que é a de número 476. Ela é voltada a um público não de varejo, ela é voltada a um público restrito de investidores, e com essa lógica, o regulador entendeu que poderia ser aberto uma série de documentos que são obrigatórios na oferta do tipo 400, não são obrigatórios na oferta 476, como o prospecto, que é um documento que pode chegar lá a 600, 700 páginas. Esse processo de colocação, como é que se dá, né? Ele tem que ser feito, né, para um público de até 75 investidores, e a colocação, ou seja, o efetivo investimento, ele tem que se dar por até 50 investidores. Então, ao invés de eu ter lá uma oferta com 10, 15, 20 mil investidores, a gente está falando de um público muito mais restrito. E é importante destacar aqui o que a gente chama de investidor profissional, porque somente investidores profissionais podem fazer um investimento dentro de uma oferta com esforços restritos de colocação, que é um outro nome de uma oferta 476. O conceito de investidor profissional aqui que vale é o conceito da CVM. Ela delimitou alguns critérios, né? Pode ser um investidor que tenha investimentos financeiros acima de 10 milhões de reais, ele tem que atestar essa condição, justamente para ele indicar esse investimento acima dos 10 milhões de reais. A própria certificação do agente autônomo de investimento faz com que a pessoa que detém essa certificação seja considerada profissional perante ao regulador. Aqui a gente está falando basicamente de um público que conhece com bastante profundidade os investimentos e, por conta disso, uma série de documentos que seriam obrigatórios numa colocação mais ampla, eles acabam não valendo para 476. Então, é comum a gente ver colocações 476 com prazos curtos, 15 dias, 20 dias, um mês, todo o processo de colocação junto aos investidores ele já tem o seu término, né? Eu queria fazer um destaque aqui também, porque o que a gente tem visto, tá, em emissões de fundos imobiliários? A gente tem um fundo que ele já existe, ele já fez lá o seu IPO e ele está fazendo, por exemplo, um follow-on, né, uma oferta subsequente. Então vamos imaginar lá um fundo que tenha R$1 bilhão. Ele está propondo, né, uma captação de 200 milhões de reais para ele fazer novos investimentos. Às vezes, esse gestor, esse administrador do fundo, ele prefere fazer uma oferta 476, com esforços restritos de colocação, porque ele entende que os investidores que já estão dentro do fundo, eles têm a prerrogativa, na maioria dos fundos imobiliários, de exercerem aquilo que a gente chama de direito de preferência, ou seja, eles podem adquirir as novas cotas. Então, qual que é a lógica aqui? O gestor ele considera que uma parte relevante desses 200 milhões que ele quer levantar já vão ser absorvidos pelos próprios investidores que já são cotistas do fundo, né? E o esforço, digamos assim, de novos cotistas, ele vai se dar junto a um público mais específico. Isso faz com que a oferta seja muito mais ágil, o processo de colocação mais rápido e o gestor ali ele tem uma flexibilidade maior nessa colocação. Nesse quadro resumo, a gente tem as principais diferenças das ofertas do tipo 400 e do tipo 476. Então, do ponto de vista de número de investidores, o máximo que eu tenho dentro de uma oferta 476 são 75 investidores, né, fazendo ou tendo conhecimento daquela colocação e 50 investidores efetivamente alocando recursos. Na 400 eu não tenho limite de quantidade de investidores. Do lado da destinação da oferta, a oferta 400 é delimitada para público em geral.
na 476, somente para investidores profissionais. O registro da oferta na CVM, na 476, ela é dispensada. Na oferta 400, não, ela necessariamente depende de um registro na CVM. Um outro instrumento também que é importante a gente destacar é o lock-up. O que é o lock-up? Quando eu tenho uma oferta 400, você tem necessariamente lá um dia, depois do processo de colocação, se esse fundo de investimento for ser negociado em bolsa, que vai ser o primeiro dia de negociação. Nesse primeiro dia de negociação das novas cotas, os investidores que entraram, né, nessa nova colocação do fundo, eles podem já se desfazer dessas cotas, né, e ele pode vender isso para qualquer investidor. No caso das ofertas 476, que são voltadas a um público restrito, a regulação delimita que esse investidor, né, um desses 50 investidores que fizeram a alocação, eles só vão poder se desfazer dessas cotas depois de um período de 90 dias. Né? Ou seja, você tem um período ali que esse investidor ele não vai conseguir negociar essas cotas com outro investidor. E do lado do prospecto, né, necessariamente uma oferta 400 precisa do prospecto. E numa 476 esse documento está dispensado. Eu queria abordar um tema aqui que tem a ver com o processo de colocação, né? Ou seja, para eu colocar cotas junto ao público investidor, você tem uma série de agentes, né? Você tem desde a figura do administrador e gestor, né, que estão lá formalmente representando, né, o fundo nessa colocação. Você tem um coordenador que faz justamente a estruturação dos esforços de colocação desse investimento. Esse coordenador ele pode, inclusive, contratar o quê? Distribuidores para ajudarem nesse esforço de colocação. Esses distribuidores, em geral, eles são remunerados para fazer esse tipo de colocação junto aos investidores. E uma das coisas que tem que ser aberto dentro dos documentos da oferta é justamente quanto que vai custar esse esforço de colocação. Né? Então, é comum a gente ver, por exemplo, um fundo imobiliário que está vindo ao mercado, que a cota, né, que o investidor vai adquirir ali está marcada num valor hipotético de R$100, mas que a gente for olhar dentro do documento da oferta, uma parte desses R$100 não vai ser direcionada necessariamente para fazer a alocação nos ativos imobiliários. Ela vai ser justamente para subsidiar esse esforço de colocação. Né? E esse é um tema que cada vez mais, tanto assessores, investidores, têm olhado mais de perto. Então, uma oferta que tem um custo de distribuição mais elevado, significa que eu tenho, né, um esforço de colocação que é maior, talvez um fundo que já exista, que já tenha um histórico de uma gestora que já está no mercado há muito tempo. Então, toda essa lógica aqui acontece dentro de uma oferta pública. E para esse investidor fazer efetivamente esse investimento, ele precisa contatar alguém que está participando dessa distribuição. Então, algumas ofertas a gente tem pool de corretoras, lá com 20, 30 corretoras, nas quais o investidor, tendo cadastro, ele pode fazer esse investimento. Dentro do processo de colocação, você tem alguns ritos que vão desde o anúncio de início de uma oferta, da divulgação dos documentos para justamente subsidiarem a decisão do investidor, e é justamente esse processo que acaba levando um pouco mais de tempo. Né? Nas ofertas restritas, um prazo mais curto, nas ofertas voltadas a investidores de varejo, um prazo um pouco mais dilatado. A gente também pode ter, dentro do processo de colocação, aquilo que a gente chama de lote suplementar. O que é o lote suplementar? Vamos imaginar aqui uma oferta que está vindo ao mercado para captar R$100 milhões. E essa oferta, ela, pela regulamentação da CVM, ela pode ser extrapolada em até 20% de novas cotas, se eu tiver, por exemplo, uma demanda maior dos investidores. Então, nesse exemplo que eu dei dos 100 milhões, esse fundo poderia captar, junto aos investidores, até 120 milhões, sem precisar mudar nada dentro dos documentos da oferta. Agora, vamos imaginar uma situação que eu tenha lá um gestor que queira captar 150 milhões, porque justamente ele sentiu essa demanda maior dos investidores. Daí, necessariamente, ele tem que fazer alguns protocolos, alterando,
né, as condições da oferta. Isso pode fazer com que essa oferta leve um pouco mais de tempo. Então, é uma prerrogativa tanto do coordenador, do time de administração e gestão do fundo executar ou não essa possibilidade de lote suplementar. E o que a gente pode ter também é uma oferta que não vingue, né? Ou seja, eu tenho lá uma oferta que veio com a prerrogativa de captar esses 100 milhões, só que por algum motivo, seja de mercado, seja por conta da tese de investimento, seja por causa do momento econômico, ele não consegue fazer essa captação, né? Ele capta lá 20 milhões de reais e o mínimo que ele tinha estabelecido, por exemplo, era 50. Então, essa oferta não vinga e se eventualmente algum investidor já tenha feito algum tipo de liquidação, né, já tenha desembolsado algum valor, os recursos têm que ser devolvidos para esse investidor e lá nos documentos da oferta vai delimitar, inclusive, como é que esse retorno do recurso vai acontecer para o investidor. Como eu disse, o prospecto é o principal documento, né? É ele que vai indicar exatamente qual a tese de investimento do gestor, quem são os distribuidores, quem são os administradores, gestores, os custos dessa emissão, o estudo de viabilidade para possibilitar com que o investidor tome essa decisão. E dentre os principais documentos, ou das etapas, melhor dizendo, que a gente tem dentro dessa oferta, a gente tem um registro, né, na CVM, que é um protocolo, você faz inicial ali dos documentos. Nesse protocolo inicial, não necessariamente você precisa ter toda a documentação completa, mas você já precisa ter um regulamento e um fundo constituído, qual vai ser a quantidade de cotas que você vai colocar, valores mínimos de colocação, valores máximos. Tá? Depois desse protocolo inicial, é justamente o esforço de angariar distribuidores para fazer essa colocação junto ao público. Se tiver, é menos comum nos fundos de investimento imobiliário, mas você tem algumas ofertas que a gente tem o que a gente chama de garantia firme, ou seja, quem está coordenando a oferta garante que se essa oferta, digamos assim, não for colocada junto ao público, esse coordenador ele vai assumir essas cotas. Esse tipo de garantia firme é menos comum nos fundos imobiliários, mas ela pode ocorrer, mas o mais comum são ofertas com o que a gente chama de esforços restritos, ou seja, o consórcio de distribuidores e os coordenadores eles vão colocar essa tese de investimento junto ao público, né? Mas os investidores têm a total prerrogativa aí de fazer esse investimento ou não. A parte de conteúdo dos documentos, né, por meio de anúncios de mercado, anunciando, por exemplo, o cronograma dessa emissão, os documentos que o investidor vai ter que formalizar, né, seu pedido de reserva, o boletim de subscrição, tudo isso vai estar empacotado dentro desse conjunto de documentos que ajudam o investidor. Recebimento de reservas, ou seja, aquele investidor que tem o interesse de fazer um investimento, ele tem que procurar a sua corretora e a corretora vai indicar qual que é o caminho que ele pode fazer isso, né? Pode ser de forma digital, por um aplicativo, por um home broker, por uma ligação gravada junto à mesa, ou mesmo até por uma formalização física dessa ordem. Então, como a gente tem muitas etapas dentro desse processo, esse processo pode levar alguns meses se for uma oferta voltada a investidores de varejo. E todo encerramento de uma oferta ele tem que ser formalizado também junto aos investidores, né? Já existe mais de 400 fundos imobiliários hoje que são negociados na Bolsa de Valores, né? Então, uma das coisas que o anúncio de encerramento e o documento de oferta vai indicar é quando que essas cotas novas vão passar a ser negociadas na Bolsa de Valores, se esse for o caso. Nessa aula, a gente resumiu um pouco de quais são os tipos de ofertas públicas que podem existir nos fundos imobiliários, de colocação junto ao público de novas cotas, desde as ofertas restritas e aquelas voltadas aos investidores de varejo.